Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Estamos juntos mais uma vez pela graça de Deus, pela bênção de Deus, aqui nos canais da Sa Feliz, que nos proporciona a cada semana a feliz oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e só posso dizer que bom que você está aqui. Você que já está inscrito no canal, você que compartilha a lição para muitas pessoas, a quem eu abraço por receberem o compartilhamento, por também estarem conosco. Todos são muito bem-vindos e nós louvamos a Deus por essa oportunidade tão especial. Eu fico sempre muito feliz, muito gratificado de encontrar pessoas que acompanham as lições aqui nos canais da Sa Feliz e nas minhas viagens, nos meus compromissos. As pessoas vêm com alegria dizer de quanto elas apreciam esse esforço, essa programação. Isso tudo eu dedico como motivo de louvor e glória ao nosso Deus. Você já sabe, talvez quem esteja entrando ainda não sabe, mas se você clicar no link que aparece aí na tela, você vai receber no seu WhatsApp notícias, novidades, informações da Sa Feliz e vai receber também a lição de duas maneiras. O resumão, que é a lição completa, e vai receber também a porção diária nos seus respectivos dias. E você vai usar isso da maneira como você achar melhor. Você vai ter mais facilidades para enviar os seus comentários, fazer o seu pedido de oração e também para compartilhar. Tudo isso com a simples clicada aí nesse link que apareceu na sua tela. Eu quero também sempre enfatizar que, além da equipe que a Sa Feliz mantém de pessoas que oram pelos pedidos, nós também formamos uma grande família intercessora. Nós oramos uns pelos outros, nós podemos pedir a Deus que possa atender o clamor do seu povo e todos aqueles que postam os seus pedidos, mesmo aqueles que enfrentam suas lutas, mas mantêm isso no secreto do coração. Nós oramos uns pelos outros, formamos essa grande família tão linda, tão maravilhosa, que é a família da Sa Feliz. Nós estamos avançando, chegamos à lição de número 7, você já sabe o título geral, mas não custa lembrar, Crescendo em um Relacionamento com Deus, e estamos agora, nesta lição 7, estudando a segunda lição sobre a oração. Eu não sei você, mas eu tenho apreciado muito a maneira como a autora tem colocado os temas, colocado os assuntos de maneira muito prática, muito pontual, tocando muitas vezes o dedo na ferida, provocando a reflexões com perguntas diretas. E isso tudo eu agradeço a Deus porque é uma forma de nós pensarmos na nossa experiência espiritual. E esse é o convite que eu faço para todos nós, pensarmos na nossa realidade e a partir dessa realidade nós crescermos em Cristo, nós avançarmos na nossa comunhão com Deus e também na comunhão de uns para com os outros. Antes de irmos para a lição, você já sabe, quando vamos abrir a Bíblia, nós oramos. Eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e participar desta oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por todas as bênçãos que temos recebido em nossa jornada, em nossa vida, em nossa caminhada contigo e de forma muito especial pelas bênçãos que recebemos quando estudamos estas lições que tratam de temas tão importantes extraídos da tua palavra. Senhor, dirige-nos agora, conduze-nos, ilumina nossa mente, nosso entendimento, que o teu Santo Espírito possa nos guiar a toda a compreensão da verdade e que a tua graça se manifeste, abençoando a cada pessoa em conexão conosco, seja no canal, seja aquelas que recebem por compartilhamento, que todos sejamos abençoados e que os nossos olhos possam estar sempre postos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, em nome de quem nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém. A lição desta semana, a oração na prática. E o texto para memorizar, o verso para memorizar, vem do Salmo 62, que é um salmo de autoria de Davi. E diz assim, a produção vai colocar aí para nós: confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é nosso refúgio. Eu apreciei bastante que no auxiliar do professor, aqui logo no início, a página 81, o autor do auxiliar, que não é o mesmo autor da lição, ele fez
alguns comentários sobre o Salmo 62 que a autora não fez. E eu vou usá-lo na introdução. O autor aqui do auxiliar começa dizendo que a oração é uma necessidade humana universal. E ele então faz os seguintes comentários. O Salmo 62, versos 1 e também o versos 1 e 8, o salmista ele dá um destaque a uma alma que espera silenciosa no Senhor. Olha que interessante. Então, o salmo começa com o silêncio humano que aguarda a manifestação de Deus, a resposta divina. Depois, aqui no verso 8, que é o verso para memorizar, Davi destaca que nós devemos confiar em Deus, ele convida o seu povo a confiar em Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Irmãos, essa é uma expressão muito significativa. Confiança em todo o tempo. A nossa confiança não deve ser intermitente. Um dia confia, outro dia desconfia, um dia está mais crente, outro dia menos crente. Confia sempre, sempre no Senhor, em todo o tempo, derramando sobre Ele o nosso coração, porque Ele é o nosso refúgio, porque Deus é o nosso refúgio. O Salmo vai terminar com a certeza, ele começa com uma alma silenciosa esperando em Deus, desafia o povo, no verso 8, a confiar em todo o tempo, e ele termina os Salmos, versos 11 e 12, dizendo que Deus falou. Sim, Deus falou, e Davi diz, 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus, ou seja, Deus tem o poder para nos ouvir, para ouvir a nossa prece e para nos responder. E Davi ainda enfatiza que essa ação divina é porque a ele, ao Senhor, pertence a graça. Ele é um Deus pleno de graça, ele é um Deus misericordioso que se dispõe a ouvir e também a responder às nossas preces no seu tempo, à sua maneira. Que comentários tão apropriados que esse autor do Auxiliar do Professor deixou para nós aqui nesta introdução. Então, a autora vai fazer aquelas perguntinhas que põe o dedo na ferida, né? Mas de forma respeitosa, sem julgamento. E eu tenho apreciado todas as vezes que ela toca em algum assunto mais delicado, ela diz, olha, ainda é tempo, se você não está fazendo, faça. Não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de desprezo, ela toca no assunto, ela põe a verdade, ela não deixa de falar a verdade, mas ela chama a cada um de nós para nós nos alinharmos, para atendermos esse convite. E a pergunta é: como é sua vida de oração? Sabe, irmãos, essa pergunta me fez pensar muito. E ela continua: você ora diariamente? Ou apenas naqueles momentos de dificuldade, quando as crises e problemas se avolumam? Com que fervor? Com quanto fervor? Irmãos, eu fiquei pensando, nós não temos um fervotômetro, se é que existe essa palavra, né? Nós não temos um aparelho que possa medir o nosso fervor. Essa expressão fervor também diz respeito com quanta confiança, com quanta fé e confiança nós oramos a Deus. Com que fervor? Com quanta expectativa? Que expectativa nós temos de que Deus nos ouve e vai nos atender? Suas orações se limitam a pedidos? Só pedidos? Como se Deus fosse o dono de um baú da sorte ou um saco de presentes, como é o Papai Noel, que vai distribuir assim? É dessa maneira que nós oramos? Ou em nossas preces também existem confissão de pecados, existem louvores a Deus? Mais uma perguntinha. Você ora pela manhã, antes das refeições, ao final do dia e ao longo do dia? Talvez você já tivesse ou já tenha participado de um grupo de oração, ou até mesmo de momentos de vigília, mas você já experimentou, por meio da oração, o poder e a presença de Deus? Irmãos, que pergunta! Será que quando nós oramos, nós experimentamos o poder de Deus e sentimos a sua presença? Poder e presença transformadores, que transformam, não atendedores de pedidos, poder e presença que transformam a nossa vida.
Estas perguntas me fizeram pensar muito, sabe, irmãos? E eu fiquei com dificuldade de responder de forma positiva a todas elas. Isso me fez pensar muito. Nós estudamos na semana passada sobre a nossa postura física na oração. E a autora foi muito feliz, nós tocamos nesse assunto. Deus aceita as nossas orações, não importa a posição em que estejamos, mas se nós podemos orar ajoelhados em reconhecimento da soberania divina, devemos fazê-lo. Temos feito isso, irmãos? Temos nos prostrado diante de Deus em reconhecimento à sua soberania? Nesta semana nós vamos estudar, diz a autora, a respeito de homens e mulheres de oração na Bíblia. E vamos considerar maneiras práticas de fortalecer a oração em nossa vida diária. Vamos ver o caso de Elias, da oração, naquele episódio do pós-Monte Carmelo. Vamos estudar sobre Ana, mãe de Samuel, em 2 momentos, a oração da angústia e depois a oração da gratidão. E vamos voltar a Daniel agora num outro momento. No capítulo 9, longe da estátua de Nabucodonosor, longe da cova dos leões, do episódio, vamos estudar e vamos verificar o capítulo 9, a oração que Daniel apresentou a Deus, diante de uma outra angústia que estava presente no coração de Daniel. Eu marquei aqui que nos comentários de Ellen White, encontrei aqui uma frase muito linda que abre a parte do sábado à tarde, que diz assim: ela é extraída, deixa-me ver, de uma meditação chamada Para Conhecê-lo, do dia 23 de setembro, alguma meditação publicada anteriormente, não diz o ano, e assim encontramos um profundo senso de nossa necessidade e um grande desejo de receber as coisas que pedimos devem caracterizar nossas orações, do contrário, elas não serão ouvidas. Irmãos, isso mexeu muito comigo. Vou repetir: um profundo senso de nossa necessidade. Primeiro. Segundo, grande desejo de receber aquilo que pedimos. 2 coisas. Profundo senso da nossa necessidade e um grande desejo de recebermos as coisas que pedimos. Do contrário, nossas orações não serão atendidas. Será que nós temos orado desta maneira, meus irmãos? Com um profundo senso da nossa necessidade e com um grande desejo de receber aquilo que pedimos? Isso me fez pensar muito no tipo de oração que eu tenho apresentado a Deus. Irmãos, nem sempre eu tenho orado com estas 2 características. Com um profundo senso da necessidade. Estamos orando, não é para cumprir uma tabela, não é para cumprir um requisito, um desencargo de consciência, aquela oração apressada, orei. Profundo senso de necessidade. Um grande desejo de receber o que estamos pedindo e apresentando a Deus. Para nós pensarmos e desta maneira, com você refletindo na sua experiência de oração e eu refletindo na minha experiência, colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.